Deixa eu te contar uma coisa. Você usa argumentos de autoridade o tempo todo, em discussões cotidianas. E sem esse tipo de argumento, você não conseguiria defender um monte de coisas que você defende, que você quer muito defender. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou explicar o que são argumentos de autoridade e quando um argumento desse tipo é bom. Quer saber mais sobre isso? Então assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês, adivinhe, sobre filosofia. Sem muita delonga, vamos direto aqui apresentar a forma dos argumentos de autoridade. Argumentos por autoridade ou de autoridade, tanto faz, tem a seguinte forma. X diz Y, portanto, Y é verdadeiro. A primeira coisa que a gente tem de clarificar aqui sobre esse tipo de argumento é que o X aí que aparece na premissa é a autoridade a qual você apela. E essa autoridade pode ser um indivíduo, pode ser um conjunto de indivíduos ou pode ser até mesmo uma instituição. Por exemplo, um indivíduo, quando você argumenta da seguinte forma: eu estou com gastrite porque o médico disse que eu estou com gastrite. Nesse caso, você está apelando ao argumento. O médico disse que eu estou com gastrite, logo eu estou com gastrite. É um argumento por autoridade. E a autoridade em questão é um indivíduo isolado, o médico. Ele pode, por exemplo, ser uma instituição, quando você diz assim, a Organização Mundial da Saúde diz que determinado medicamento é ruim para essa doença. Logo, determinado aquele medicamento é ruim para essa doença. Você tem agora um argumento de autoridade que apela a uma autoridade que é uma instituição. Enfim, só para deixar claro, a autoridade pode ser um indivíduo, um conjunto de indivíduos ou uma instituição. O que a gente quer saber hoje aqui é quando um argumento por autoridade é bom. E eu vou apresentar 4 condições que um argumento desse tipo precisa satisfazer para que seja bom. Eu vou apresentar uma a uma, mas depois eu vou fazer o resumão de tudo aqui. A primeira condição que o argumento tem que satisfazer é a mais óbvia de todas. A premissa dele tem que ser plausível, ou seja, tem de haver razões para a gente acreditar que ela é verdadeira. Isso é bastante intuitivo. Lembra lá que o argumento é um conjunto de afirmações, que contém uma conclusão, que é a afirmação que você quer estabelecer, e as premissas, que são as afirmações que você apresenta a favor da conclusão. Agora, se de princípio já não há razão para pensar que sua premissa é verdadeira, o argumento falha. No caso do argumento por autoridade, a sua premissa vai ter a forma fulano diz que X, ou instituição tal diz que X, ou conjunto de indivíduos tal diz que X. Vai ter essa forma. Se não houver razões para acreditar que os indivíduos, instituições ou conjunto de indivíduos relevante estão dizendo o que você alega que eles estão dizendo, seu argumento já vai poder ser rejeitado desde o princípio. Suponha que eu te dei esse argumento aqui. Os físicos dizem que a Terra é plana. Logo, a Terra é plana. Qual a primeira coisa que você vai fazer para rejeitar o argumento? Rejeitar a minha premissa. Não há razão nenhuma para acreditar que seja verdade que os físicos realmente digam que a Terra é plana. Na verdade, os físicos dizem o oposto, que a Terra não é plana. Então, o primeiro cuidado que você deve ter ao avaliar um argumento de autoridade ou ao formular um argumento de autoridade é garantir que haja razões para se acreditar que a autoridade ao qual você apela realmente disse o que você disse que ela disse. Isso é mais importante do que pode parecer à primeira vista, porque às vezes a gente escorrega nesse ponto aí. Por exemplo, a gente às vezes apela a argumentos de autoridade que tem premissas controversas, onde não é de conhecimento comum que a autoridade relevante diz o que a gente alega que ela diz. Mas não dá fonte que comprove a nossa premissa. Suponha que você argumente da seguinte forma. Economistas e sociólogos dizem que a liberação do porte de arma aumenta a violência. Logo, a liberação do porte de arma aumenta a violência. Tem um problema aqui. Nem todo mundo está ciente ou nem todo mundo vai concordar com você que economistas e sociólogos dizem realmente isso. Se você apresentar esse argumento sem dar uma fonte de onde a pessoa pode encontrar os economistas e os sociólogos dizendo isso, seu argumento vai soar implausível para um monte de gente. Sua premissa, no caso, não vai ser plausível. Então tome cuidado, quando articular um argumento de autoridade, de apresentar uma fonte que indique mesmo, onde a pessoa pode verificar
que a autoridade a qual você apela realmente diz o que você alega que ela diz. Tome sempre esse cuidado. E, de modo algum, formule argumentos de autoridade desse tipo. Estudos indicam que, sem mostrar quais são os estudos, onde eles são encontrados, etc. Né? Por Deus, esse tipo de coisa é amadora demais, não façam isso de jeito nenhum. Se forem escrever ensaios com argumentos de autoridade, jamais façam isso. Apelou a uma autoridade? Não é de conhecimento comum que aquela autoridade afirma aquilo? Então indica a fonte de onde a pessoa pode verificar que ela realmente diz aquilo. Tá? Enfim, isso dá a nossa primeira condição. A primeira condição é que a premissa do seu argumento tem que ser plausível. Né? Essa condição é a mais óbvia. A gente pode passar aí para a nossa segunda condição. A segunda condição que o argumento de autoridade tem que satisfazer para que seja bom é que a autoridade tem mesmo de ser uma autoridade. Por outras palavras, ela tem que ser qualificada. Uma autoridade é qualificada quando, por exemplo, ela tem a formação necessária, né, apropriada, e as informações apropriadas também. Para ilustrar isso, vamos pensar em alguns exemplos. Suponha que a Maria chega para mim e me diga que está com uma dor na barriga estranha e etc. Eu conto para ela que ela está com gastrite. Então ela chega para você e dá o seguinte argumento para a autoridade. O Sagi diz que eu estou com gastrite. Logo, eu estou com gastrite. Esse argumento satisfaz a nossa primeira condição? A resposta é não. E por que não? Porque eu não sou uma autoridade qualificada. Para começo de conversa, eu não tenho a formação necessária para julgar a gastrite da Maria. Eu não tenho a formação em medicina, né? Eu não tenho a formação necessária. Então, eu não sou uma autoridade qualificada. Eu posso até, talvez, ter as informações relevantes, porque talvez Maria tenha me contado detalhadamente os sintomas que ela está sentindo. Só que eu não tenho a formação adequada para julgar a informação que eu estou recebendo dela acerca dos sintomas dela. Então, mesmo de posse da informação adequada, eu não sei processar essas informações de modo a julgar se ela tem ou não gastrite. Eu não sou uma autoridade qualificada, o argumento é ruim. Vamos modificar um pouco o exemplo. Suponha agora que Maria tenha consultado um médico chamado João e que João tenha dito que ela está com gastrite. Ela agora te dá o seguinte argumento. O médico João diz que eu estou com gastrite, portanto eu estou com gastrite. O argumento agora é bem melhor, não é? Mas ele satisfaz a primeira condição? Por incrível que pareça, depende. Suponha que Maria tenha mentido sobre os sintomas dela. Imagina lá a razão que você quiser. Talvez ela tenha consumido substâncias que não deveria e que está com vergonha de contar, e isso é uma informação relevante e ela não contou isso para o médico. Então o que acontece nesse caso? O médico até tem a formação necessária para julgar a gastrite dela, mas ele não está disposto das informações adequadas, porque Maria mentiu ao falar dos sintomas, ao falar do comportamento dela e etc. Então, nesse caso, o argumento de autoridade pode ser ruim mesmo assim. É bem diferente se Maria tiver falado a verdade sobre os sintomas. Nesse caso, o argumento dela de que o médico João diz que eu estou com gastrite, portanto estou com gastrite, vai satisfazer a primeira condição. Porque João tem a informação necessária para julgar a gastrite dela e tem a informação que ele precisa para fazer esse juízo. João é uma autoridade qualificada. Resumindo, um argumento de autoridade só é bom quando a autoridade a qual a gente apela é qualificada, né? Quando ela tem a formação e a informação necessária. Vale a pena fazer uma nota aqui sobre isso, que é a seguinte. Ao dizer que uma autoridade tem que ter a formação necessária, eu não estou pressupondo que sempre a autoridade tem que ser um estudioso. Alguns assuntos, você só pode ser uma autoridade sobre eles se você for um estudioso. Você não pode ser uma autoridade sobre a natureza do átomo, dos elétrons, etc., sem ser um estudioso de física. Mas outros assuntos não requerem que você seja um estudioso. Suponha, por exemplo, aqui é recheado de exemplos. Então, toda hora eu vou falar, suponha, por exemplo. Né? Imagine, para mudar, que a melhor amiga de Maria conte para Maria que viu o marido dela traindo ela. Aí a Maria dá o seguinte argumento de autoridade para o marido dela. Minha melhor amiga disse que você me traiu. Logo você me traiu. O argumento dela satisfaz a primeira condição? Parece que sim. Parece que a melhor amiga dela é uma autoridade qualificada, né? Então o argumento dela satisfaz a segunda condição, né? De que a autoridade tem que ser qualificada. Pois bem,
Só que não é necessário que a amiga dela seja uma estudiosa de nada nesse caso. Ser uma autoridade sobre esse assunto não requer que ela seja uma estudiosa de coisa alguma. Se ela viu o marido de Maria aos beijos com outra mulher, por exemplo, ela é bem capaz de processar essa informação e entender que ele está traindo Maria sem precisar ser estudiosa de física, química, matemática, filosofia, qualquer coisa que seja. Ela nem precisa ter um curso superior para julgar essa informação, para processar ela. Então, nem sempre autoridade qualificada significa um estudioso. Às vezes significa, mas nem sempre, ok? O último ponto que é importante ressaltar sobre a nossa segunda condição é que uma autoridade em um assunto não necessariamente é uma autoridade em outro assunto. Isso parece ser trivial. Uma autoridade em medicina não é autoridade em física. Uma autoridade em física não é uma autoridade em medicina. Então eu estou aqui perdendo tempo dizendo algo óbvio para vocês. Mas não é bem assim não. A gente às vezes toma uma autoridade em um determinado assunto como se ele fosse autoridade em vários outros assuntos. O exemplo clássico disso é o Einstein, cara. Por toda parte as pessoas tomam as opiniões de Einstein como autoridade sobre vários assuntos acerca dos quais Einstein simplesmente não era autoridade. Einstein diz que o segredo para a felicidade é Y, logo o segredo para a felicidade é Y. Einstein diz que o pacifismo é correto, logo o pacifismo é correto. Esse exemplo está no livro do Anthony Weston que eu indico aí, A Construção do Argumento. A gente usa esses argumentos o tempo todo. E eles não satisfazem a primeira condição, a segunda condição, de que a autoridade tem que ser qualificada. Por que não? Mas Einstein é tão inteligente. Einstein era inteligente, mas ele é uma autoridade em física, não em felicidade, não em pacifismo. Ele não tem a formação adequada para julgar, para ser uma autoridade em felicidade e pacifismo, e talvez nem as informações adequadas. Ele provavelmente não estudou a bibliografia que existia no tempo dele acerca de sistemas. Já falei demais sobre essa segunda condição, vamos pular para a nossa terceira condição. A terceira condição é a seguinte: se houver mais de uma autoridade relevante sobre o assunto, então é preciso que haja consenso significativo entre as autoridades. Vamos motivar essa condição aqui? Para começo de conversa, repara que a existência de desacordos entre autoridades gera um problema bem interessante. Suponha, por exemplo, que você quer me convencer de que a vida não tem sentido objetivo. E para fazer isso, você apele ao seguinte argumento para a autoridade. Sartre diz que a vida não tem sentido objetivo. Logo, a vida não tem sentido objetivo. Esse argumento para a autoridade satisfaz a primeira condição, porque é verdade que Sartre diz que a vida não tem sentido objetivo. Satisfaz a segunda condição, porque Sartre é de fato uma autoridade qualificada. Então, até aí parece que você tem um bom argumento para me convencer, correto? Não tanto, porque agora eu vou te rebater da seguinte forma. Susan Wolff diz que a vida tem sentido objetivo. Portanto, a vida tem sentido objetivo. Agora veja o que acontece aqui. O meu argumento também satisfaz a primeira condição, porque Susan Wolff de fato diz que a vida tem sentido objetivo, e satisfaz a segunda, porque ela também é uma autoridade qualificada. Olha o problemão que a gente tem. Você tem um argumento de autoridade a favor de que a vida tem sentido objetivo, que satisfaz as duas primeiras condições. Eu também tenho um argumento que satisfaz as duas primeiras condições a favor da conclusão oposta, né? De que a vida tem sentido objetivo. O seu é que a vida não tem, né? O meu é que a vida tem. Quem tem razão? Eu não vou conseguir te convencer com o meu argumento por autoridade, nem você vai conseguir me convencer com o seu argumento por autoridade. Porque o meu apelo à autoridade da Susan Wolff anula o seu apelo à autoridade do Sartre. E por aí a gente se anula e não consegue chegar a nenhuma conclusão. E não há um critério independente pelo qual a gente julgue qual dos argumentos de autoridade nesse caso é melhor. Então a existência de uma autoridade que faz um diagnóstico oposto ao que a sua faz, impede você de apresentar o seu argumento de autoridade para mim, impede seu argumento de ser plausível no fim das contas. Daí que muita gente pensa em concluir o seguinte: então, para que um argumento de autoridade seja bom, não pode haver nenhuma autoridade que discorde da minha, correto? Isso não é bem correto, não. Isso é problemático. Pela seguinte razão.
Essa última ideia parece pressupor que um argumento por autoridade só é bom quando há consenso absoluto acerca do tema entre as autoridades. Então você só poderia apelar à autoridade Sartre sobre o sentido da vida se houvesse consenso absoluto entre os filósofos sobre o sentido da vida. Mas o problema é que consenso absoluto raramente é alcançado mesmo nas ciências empíricas. Por exemplo, geralmente os biólogos acreditam que a teoria da evolução é verdadeira, mas há consenso absoluto sobre isso? Provavelmente não. Cara, se você for no Google e pesquisar, você vai achar algum biólogo que defende que a teoria da evolução não é verdadeira. Os físicos aceitam que a Terra não é plana, mas há consenso absoluto? Eu não duvido nada que deve existir aí um físico no mundo aí, muito malucão, que defende que a Terra é plana. Não duvido nada que isso aconteça. Deve ter um por aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se você exige consenso absoluto, então a existência de um único físico que defende que a Terra é plana te impede de dizer que a Terra não é plana porque os físicos dizem que a Terra não é plana. Requerer consenso absoluto para que um argumento de autoridade funcione é exigir demais. A minha ideia é enfraquecer essa condição, fazer o seguinte: olha, não é necessário que haja consenso absoluto, mas quando há mais de uma autoridade relevante, né, e quando é possível apelar a opinião de mais de uma, o ideal é que você apele a pelo menos um amplo consenso entre as autoridades. Né? Tende a haver pelo menos um amplo consenso entre elas acerca da sua conclusão. Por exemplo, eu estou dizendo isso aqui. Esse argumento me parece ok. Há amplo consenso entre os biólogos de que a teoria da evolução é verdadeira. Logo, a teoria da evolução é verdadeira. Olha só. Aí suponho que você chegue assim para mim: não, mas eu discordo de você porque um biólogo aqui, você achou lá um primo do colega, da tia, do sobrinho seu, que é um biólogo e não defende a teoria da evolução, defende que ela está errada. E você tenta me contrapor aqui, ó, mas esse biólogo aqui, o Josivaldo, defende que a teoria da evolução está errada. Aí eu vou responder assim: não, mas olha, a autoridade do amplo consenso sobrepõe a autoridade do biólogo isolado ao qual você apela. Então, eu tenho aqui um argumento mais forte que o seu. O meu argumento de autoridade é melhor que o seu. A gente consegue resolver aquele problema anterior. Se existe mais de uma autoridade relevante sobre o assunto e é possível apelar a opinião de mais de uma, a minha ideia é que você deve, então, nesse caso, apelar ao consenso amplo. Ok? Eu recomendo muito, aliás, que sobre esses temas você não apele a autoridades isoladas. Quer argumentar a favor da teoria da evolução com base numa autoridade? Então, argumente assim: há amplo consenso entre os biólogos a favor da evolução. Logo, a evolução é verdadeira. Não argumente assim: fulano é biólogo, Richard Dawkins diz que a evolução é verdadeira, logo é verdadeira. Que se você der argumento desse último tipo, eu vou poder contrapor achando o Josivaldo lá, que é biólogo e é contra a evolução. Então, sempre apele ao amplo consenso quando isso for possível. Isso, aliás, tem lições importantes. A gente, às vezes, comete equívocos aqui. Considera, por exemplo, o debate sobre se a liberdade de portar armas aumenta ou não a violência. O que acontece hoje? Eu não sei se há ou não consenso significativo ou amplo acerca de uma das conclusões. Eu não sei, não conheço o debate, tá? Mas o que eu vejo as pessoas fazendo? Meus colegas de esquerda tentam usar argumentos de autoridade a favor de que a liberdade de portar armas não aumenta a violência. Eles usam argumentos desse tipo aqui: o estudo tal diz que a liberdade de portar armas não aumenta a violência, logo ela não aumenta a violência. Os de esquerda argumentam assim: outro estudo aqui, ó, apelando a outro estudo, né, defende que essa liberdade aumenta a violência, logo ela aumenta a violência. Quem tem razão? Nenhum dos dois. Porque, nesse caso, nenhum dos dois deveria apelar à autoridade de um estudo isolado ou de um cientista isolado, de um economista isolado, né, sociólogo e etc. Ambos os lados têm que fazer é procurar pelo consenso amplo na área. Se um dos lados puder apelar à existência de um consenso amplo, então esse lado vai poder usar o argumento de autoridade. Se não houver consenso nenhum, então nenhum dos lados simplesmente pode apelar argumento por autoridade. Ninguém, nesse caso, vai ter um argumento por autoridade. E por que não? Pela razão que eu já dei. Um lado vai ficar apelando a autoridade que favorece ele, o outro apelando a autoridade que favorece ele, as conclusões são opostas, ninguém vai chegar a lugar nenhum nunca. Os argumentos se anulam. Então, o que você deve fazer sobre esse tema, por exemplo? Se liberdade de portar armas aumenta ou não a violência?
aumenta ou não a violência? Procure pelo consenso amplo. Não existe o consenso amplo, então você não tem um argumento de autoridade nesse caso. Fazer o quê? Vida é dura, às vezes você não tem. Aliás, na CPI agora que está tendo aí, da pandemia aí, sei lá, nessa CPI está sendo um show de horrores pelos os políticos estão tentando usar argumentos de autoridade e frequentemente falhando. Justamente porque eles não procuram um amplo consenso, eles procuram a opinião de cientistas isolados que confirmam a própria crença deles. Mas aí então o outro pode procurar a opinião de cientista isolado que vai na direção oposta e pronto. E, cara, o que tem de discurso assim? O prêmio Nobel, mas o fulano é prêmio Nobel, ele não é qualquer um, é Nobel, Nobel, ficam repetindo prêmio Nobel, né? Nobel de Medicina, e ele defende o uso do medicamento tal. Logo nada, meu irmão, porque se você apela a uma autoridade a favor de que o medicamento tal é eficiente e o seu interlocutor pode apelar a outra autoridade a favor de que o medicamento não é eficiente, então ninguém tem um argumento de autoridade no fim das contas. Se houver alguma das posições que é um consenso amplo, aí sim, esse que tem um consenso amplo ao seu lado pode usar um argumento daquela forma, amplo consenso entre os pesquisadores a favor da eficácia ou ineficácia desse medicamento. Logo, esse medicamento é eficaz ou ineficaz. Mas se você não tem consenso, não tem um argumento por autoridade. Enfim, esse é o resumo para a gente a terceira condição. Já falei demais sobre ela aqui, mas fica atento a esses cuidados que eu mencionei. A nossa quarta condição é que a autoridade a qual você apela deve ser imparcial. O que eu quero dizer com isso? Lembra lá que o argumento de autoridade tem a seguinte forma, né? A autoridade tal e tal diz que Y, logo Y é verdadeiro, né? Pois bem, você quer que a sua... Em alguns casos, a autoridade a qual você apela tem muito a ganhar com a verdade de Y e muito a perder com a falsidade de Y. E quando isso ocorre, você não quer apelar a ela, porque ela é uma autoridade parcial. Suponha, por exemplo, que eu te dei o seguinte argumento. O presidente X diz presidente fulano, né? O presidente fulano diz que o atual governo dele aumentou o emprego. Logo, o atual governo dele aumentou o emprego. Esse argumento para a autoridade é bom? Não. E por que não? Pode ser que o presidente... Pode ser que a premissa seja verdadeira, né, seja plausível, seja, há boas razões para achar que o presidente disse isso, então satisfaz a primeira condição. Pode ser que satisfaça a segunda, o presidente realmente tem a formação e as informações necessárias para fazer o juízo que ele está fazendo. Pode ser que satisfaça a terceira condição, talvez, nesse caso, mas ele não vai satisfazer, certamente, a última condição. A autoridade não é imparcial. E por que não? Ora, o presidente tem muito a ganhar dizendo que o governo dele aumentou o emprego e muito a perder dizendo que não aumentou o emprego. Então ele tem toda a razão ali para manipular dados, para mentir para você e etc. Ele não é uma autoridade, nesse caso, confiável. Isso significa que você nunca pode usar um argumento para autoridade para defender que um presidente é bom? Não, pode, mas você tem que apelar a autoridades independentes. Então você pode ir lá nos pesquisadores do instituto tal, que é um instituto independente, e ver lá. Esses pesquisadores fizeram um amplo estudo e chegaram à conclusão de que o governo dele aumentou o emprego. Agora sim você pode usar o argumento de autoridade. Os pesquisadores da instituição tal, que é independente, dizem que o governo do fulano aumentou o emprego. Logo, o governo aumentou o emprego. Perfeito, aí tranquilo. O que você não pode fazer de jeito nenhum é apelar à autoridade do próprio presidente para tirar conclusões de que o governo dele aumentou o emprego, porque nesse caso você está correndo muito risco. Ele tem todos os motivos para mentir para você. Ele não é uma autoridade confiável acerca desse assunto específico. Aliás, os presidentes às vezes intuem isso, essa sutileza dos argumentos para a autoridade. Você já reparou que presidentes muito comumente tentam convencer o povo de que a imprensa, ou cientistas, ou os cientistas, seja naturais, quando das humanidades, etc., são todos malvadões, todos estão mal intencionados, e nenhum deles é uma autoridade que presta, e tenta convencer a população de que só ele e os amigos dele são autoridades confiáveis para fazer juízo sobre o governo dele.
Isso não é à toa, não. O presidente tenta inverter essa lógica. O que os presidentes estão tentando fazer quando eles fazem isso? Os políticos, né? Eles estão tentando fazer com que você não confie nas fontes independentes e confie justamente nas fontes que são parciais. Porque ao fazer isso, você, é claro, vai virar fantoche do cara, vai chegar precisamente as conclusões que ele quer que você chegue. O governo dele é maravilhoso, acabou com isso, acabou com corrupção, acabou com fome, gerou 7 pentalhões de empregos e etc. Né? Então, os políticos, eles têm uma leve intuição dessa sofisticação e eles, de fato, tentam manipular as pessoas, às vezes, para que elas justamente não acreditem nas fontes independentes e acreditem apenas nas fontes que são parciais a favor deles. Tome muito cuidado. É justamente o oposto que você deve fazer. Isso aí também eu acho que é bastante intuitivo, né? E resume para a gente as 4 propriedades que um argumento por autoridade deve ter para que ele seja bom. Vamos fazer um resumão agora? A gente viu que um argumento por autoridade tem a seguinte forma: X diz que Y, logo Y é verdadeiro. A gente também viu que X aí é a autoridade a qual você apela, que pode ser um indivíduo, um conjunto de indivíduos ou até mesmo uma instituição. Para que um argumento de autoridade seja bom, ele precisa satisfazer pelo menos 4 condições. 1. A premissa deve ser plausível, isto é, deve haver razões para pensar que ela é verdadeira. 2. A autoridade tem que ser qualificada, tem de ter a formação e as informações relevantes, o que nem sempre significa, lembrando que ela precisa ser um estudioso no tema. 3. Se há mais de uma autoridade, então tende a haver amplo consenso entre elas. E 4. A autoridade deve ser imparcial. Agora você tem aí 4 condições bem simples, espero que eu tenha conseguido explicar cada uma delas de forma clara, para poder avaliar e até mesmo para poder te ajudar a construir um argumento por autoridade. Eu acho que isso vai te ajudar muito na sua vida cotidiana, aí você vai evitar de ser enganado frequentemente aí por espertalhões, né? Enfim, lembre-se aí que eu sempre indico fontes nos comentários, na descrição, há bons livros de pensamento crítico. Tem um livrinho do Walter Canielli, que é excelente, tem um livro do Anthony Weston, que eu estou usando esses dois como base desse curso aqui. Dá uma olhada na descrição. Se quer se informar mais, vai estar lá, fontes são preciosas para você poder se informar mais sobre o tema. Se gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Tá achando útil esse curso? Deixa seu like aí. É novo aqui? Então se inscreve no canal. É muito mais motivador fazer novos vídeos quanto mais inscrito eu tenho, né? Com o número maior de inscritos, fico bem mais motivado a fazer novos vídeos sobre filosofia e sobre pensamento crítico. Então dá uma inscrita aí, rapaz. Enfim, lembre-se que vem muito mais filosofia por aí.